Olá, meu nome é Pedro Lacerda, sou aqui de Volta Redonda, participo do Centro Espírita Irmã Sheila, que fica pertinho aqui de Volta Redonda, porém na cidade de Barra Mansa. Estamos fazendo aqui uma transmissão para o 24º Conselho Espírita de Unificação e nós vamos tratar hoje do tema O Dever, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes nós vamos fazer uma página e uma prece. Então, lendo aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 154, Renunciar. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus, Mateus, capítulo 19, versículo 29. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição, não obstante as hesitações dos amigos. Divide com eles, no cenáculo, os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Então vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos acessando esses conhecimentos tão importantes para a nossa vida, que a doutrina espírita vem trazer para nós reflexões tão importantes que podem nos auxiliar desde já na busca da felicidade, do equilíbrio, e nós já sentimos aqui na Terra essa felicidade relativa. Obrigado, Jesus, por ter mandado esse Consolador prometido. Obrigado, Allan Kardec, por ter codificado esta doutrina. Obrigado a todos os médiuns, todos os trabalhadores que no mundo inteiro nos possibilitaram hoje. Estamos no mês de agosto do ano de 2021, podendo participar de uma casa espírita, podendo acessar esse material tão importante para nós, que é um roteiro para a nossa paz, para uma vida mais feliz.
Que a sua paz, Jesus, esteja conosco agora e sempre, graças a Deus. Bom, meus irmãos, como então nós tínhamos comentado, o nosso tema é o dever. Nós temos esse tema tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. O item é o item 7, é uma mensagem trazida pelo espírito Lázaro, em Paris, no ano de 1863. Então, nós vamos fazer aqui uma leitura dessa página do Lázaro, né, e vamos fazer o estudo comentando aí os trechos dessa mensagem. Bom, então a gente vai começar no primeiro parágrafo dessa mensagem do Lázaro, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, lá nas instruções dos Espíritos, o dever. Então Lázaro começa a dizer para a gente o seguinte, que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Então, a gente começa aí, analisando esse primeiro parágrafo da mensagem do Lázaro, a gente começa a avaliar, né, que essa mensagem ela vai estar coerente, né, com outras informações que nós vamos encontrar na literatura espírita. Né? A primeira delas, que a gente pega ali, olha, né, que ele vai dizer para a gente que o dever ele é uma obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Né? Então, é muito curioso que a gente, quando aprende que os mandamentos eles podem ser resumidos, né, no amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, a gente percebe aí que há necessidade, né, dessa relação conosco ela estar equilibrada. É muito importante, né, esse amor que nós precisamos ter por nós mesmos, né, nos amarmos. Então a gente reflete, por exemplo, naqueles irmãos nossos, né, infelizes que às vezes estão passando por situações tão complicadas, nos vícios materiais, e vivem vidas às vezes tão difíceis. Né? Todos nós conhecemos pessoas que estão aí às vezes envolvidas com vícios, com tantas dificuldades, e muitos têm filhos para cuidar, e a gente pensa assim, puxa, a vida é uma pena, né, que a pessoa não está conseguindo cuidar de si mesma, mas ela tem também aquele dever, aquela obrigação para com os filhos, né, que é uma obrigação tão importante. Estou aqui só exemplificando para a gente poder refletir um pouquinho nisso que o Lázaro está trazendo para nós. Né? Então está faltando, nesse exemplo que eu estou colocando, daqueles nossos irmãos que estão envolvidos nas questões do vício, podia citar outros problemas, né? Mas pegamos essa situação só para a gente poder pensar um pouquinho no que o Lázaro traz para nós, da necessidade da boa relação consigo, para que você possa também, né, ter uma relação respeitosa, amorosa com os outros. Né? Um exemplo que a gente tem ouvido também nas palestras espíritas e que é um exemplo bom, que fala dessa questão do amor próprio, né? Não esse amor próprio que está relacionado ao orgulho, mas é o amor verdadeiro que nós temos que ter por nós mesmos. Né? Nós precisamos nos amar. Um exemplo bacana é aquele exemplo que, quando a gente vai fazer uma viagem de avião, a gente recebe as orientações da equipe, né, do avião, né, das aeromoças, para que, se porventura acontecer alguma emergência, as máscaras com oxigênio elas ficarão disponíveis à nossa frente, e que é necessário que a gente coloque a máscara em nós mesmos primeiro, para que depois a gente possa auxiliar os demais. Então, né,
os pais estão ali com os filhos viajando, e aí talvez um primeiro ímpeto, né, seja de pegar aquela máscara e colocar no filho, mas é necessário que ele coloque a máscara em si mesmo para depois ele poder ajudar o outro. Então, olha só, o dever é uma obrigação para consigo mesmo primeiro, e em seguida para com os outros, em seguida, né? O dever é lei da vida. A gente vai refletir um pouquinho sobre isso aí ao longo do nosso estudo aqui hoje, né? O Emmanuel ele chega a colocar para nós no livro Pensamento e Vida, né? Que o dever ele define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Olha, uma submissão a princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento das nossas faculdades. Então, é lei da vida, né? Nas mais ínfimas particularidades, a gente se depara com esse dever, né? E esse dever ele está relacionado a esse regimento moral, né? As regras morais, a nossa relação com a vida, com o mundo, com Deus, conosco. Então, quando ele fala ali das mais ínfimas particularidades, é curioso mesmo, porque quando a gente começa a perceber a necessidade da gente cumprir, né, nas pequenas coisas, os nossos deveres, a gente fica atento para pequenos detalhes. Né? Um papel de bala que você, no passado, já jogou em algum momento na rua, na calçada, né, no passeio público, hoje você já pensando de uma forma mais ecológica, olhando para o mundo com um cuidado maior, você já espera o momento oportuno para colocar aquilo no local apropriado, no lixo, né? Como nos atos mais elevados. E aí, poxa, quais são esses atos mais elevados, né? Como ele vai dizer para nós ali, olha, que não é o dever das profissões, né? Mas ele está dizendo aqui do dever moral. Então, quando ele fala dos atos mais elevados, ou seja, qual é o nosso dever na hora daquelas situações onde a gente é colocado contra a parede, né? Normalmente é aí que a gente vai perceber, sim, agora eu estou sendo realmente testado, né? Então, a gente percebe nesse primeiro parágrafo já bastante reflexões para nós. A gente vai encontrar no segundo parágrafo aí desse capítulo 17, item 7, né? Se alguém quiser acompanhar, olhar aí no Evangelho, a mensagem do Lázaro, ele vai continuar dizendo para nós que na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por achar-se em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias, e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de nós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. No parágrafo anterior, ele disse para a gente que não se tratava dos deveres que as profissões impõem. E aqui ele já começa dizendo, olha, na ordem dos sentimentos. Então ele não estava falando dos deveres, né, que são aqueles deveres que o profissional médico, o professor, o policial, né, o político, não são desses deveres, ele está falando dos deveres morais. Então ele já começa dizendo aqui nesse parágrafo que na ordem dos sentimentos, o dever é difícil de cumprir-se porque ele se acha em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Né? E por que ele fala isso para a gente? Ele está dizendo para nós por conta das nossas imperfeições. Né? E aí a gente consegue, às vezes, falsear muito no nosso mundo aqui material, estando encarnados,
a gente consegue enganar, né? Mas quando ele fala lá aqui na ordem dos sentimentos, então é algo que vem de dentro, é a verdade que no mundo espiritual nós não conseguimos enganar, né? Para a gente compreender isso, a gente vai lembrar aí lá do nosso lar, né, daquela mulher, né, que procura o acesso em nosso lar e ela não consegue porque a vigilância de nosso lar observa lá pontinhos negros, né, ao redor do seu perispírito, e o vigilante ele vai dizer para Narcisa e para André Luiz que cada pontinho daquele era uma criança que aquele espírito havia tirado a vida aqui na Terra. Então não tinha como enganar, né? Mas aqui na Terra a gente consegue enganar na aparência, mas lá no coração a gente não consegue enganar. Nós não enganamos a nós mesmos. Por isso que o dever, ele é cumprimento do dever primeiro conosco, né? E depois, então, com o próximo, né? Um bom exemplo dessa questão de como a gente faz, às vezes, as coisas, né? Faz a coisa até certa, mas ainda faz não colocando o coração, não colocando o sentimento correto, né? Eu fiquei pensando aqui, lembrei de um filme, imagino que vocês já devem ter assistido, o Ghost, que é um filme que a gente costuma trabalhar também, né, com mocidade, né? A gente gosta de assistir porque tem muita coisa ali que há uma identidade com a própria doutrina espírita, né? Não tudo, mas algumas coisas que são importantes. E tem uma personagem lá nesse filme Ghost, que é a Oda Mae Brown, né? A atriz é a Whoopi Goldberg, acho que essa é a pronúncia do nome dela, né? Tem uma cena em que ela recebe um cheque muito, muito valioso, né? Um valor muito alto. E aí o ator que está acompanhando ela naquele momento, depois que ela recebe esse cheque, o personagem é o Sam, né? O ator é o... Qual é o nome dele? Daqui a pouco a gente lembra aí. Ele vai e acompanha a Oda Mae Brown e fala para ela assim, né, que ela deveria entregar aquele cheque para umas irmãs de caridade que estavam na calçada recolhendo ali doações, né? E aí ela reluta, mas ela acaba entregando aquele cheque. A cena é engraçada porque ela dá o cheque, mas ela fica segurando, né, como se ela não quisesse entregar aquele cheque. Ela acaba entregando, mas depois ela sai bastante enraivecida, né, por conta daquilo que ela fez. Por quê? Porque ela estava no íntimo, ela não queria fazer aquela ação. Então a gente percebe aí que na ordem dos sentimentos é esse antagonismo, né? A gente às vezes fica vivendo essa crise, né? A gente está procurando fazer o correto, mas o nosso coração ele ainda alimenta sentimentos que são negativos. E ele fala ali, não tem testemunha suas vitórias e não estão sujeitas à repressão às suas derrotas. E por que é interessante a gente pensar nisso, né? Que não tem testemunhas às vitórias e não estão sujeitas à repressão às suas derrotas. É interessante pensar nisso aí porque muitas vezes, quando as pessoas elas conseguem cumprir o seu dever nessa ordem dos sentimentos, como nós estamos falando aqui, né? Ninguém nem fica sabendo que aquela pessoa ela renunciou a alguma coisa, né? Ou que ela teve uma atitude humilde de ficar calada, quer dizer, é algo assim que foi um cumprimento de um dever naquele momento, né? Daquela busca que a própria consciência vai dizer para nós, né? Qual é o caminho a ser seguido, e aquilo não vai aparecer para ninguém. Então a gente vai ter muitas pessoas cumpridoras dos seus deveres, né, compreendendo o caminho a ser seguido, que vivem no anonimato. E essas vitórias não têm testemunhas, né, porque é uma vitória que está acontecendo lá no âmbito do coração. E aí a gente lembra de Jesus, né, que vai falar para nós. Humberto Campos traz isso nas suas obras, né, Jesus falando da construção do reino de Deus dentro do coração dos homens. E por que não estão sujeitas à repressão às suas derrotas em relação a esse cumprimento do dever na ordem dos sentimentos? Porque a gente não vai encontrar aqui na Terra, por exemplo, né, uma lei que nos proíba de sentir raiva, de sentir ciúme, de sentir ódio, sentir inveja,
rancor, né? São ainda sentimentos negativos, mas a lei dos homens não proíbe que você fique com raiva de alguém, né? Então a gente não vai ser punido pela lei dos homens, né? E nem vai representar uma derrota para nós, não vai ser uma derrota que vai ser reprimida, mas para o espírito imortal aquilo representa uma derrota, né? E o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. A gente vai decidir se vai fazer ou não, né? Se a gente vai tomar determinado caminho ou se não vai tomar. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Gente, o que é isso aí? Olha só, o guardião da consciência, perdão, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, adverte, mas ele se mostra impotente diante dos sofismas da paixão. Eu me lembro que há pouco tempo nós tivemos uma situação que ficou famosa, né? Porque o indivíduo achou uma maleta de dinheiro e ele, o que ele fez? Ele procurou o dono e entregou aquele dinheiro. E era muito dinheiro. Eram alguns milhares de reais que estavam ali guardados naquela maleta. E aí eu me recordo que muitas pessoas na época comentaram assim: poxa, mas a história do achado não é roubado, né? É achado, não é roubado, né? Ninguém viu, ele não roubou, né? Ninguém precisava saber. Então, isso aí, olha, é o sofisma da paixão, né? A paixão, quando a gente vai procurar esse entendimento lá com Kardec, né, ela é um exagero, um sentimento, não é uma paixão má, é aquela que nos afasta da natureza espiritual. Está lá no livro dos Espíritos. Então, é uma teoria que nos leva, né, a enganar, né, vai nos engamelar, como a gente fala popularmente, mas lá no íntimo, olha, o aguilhão da tua consciência está te alertando, olha, o caminho não é bem esse aí não. Mas o sofisma da paixão, né, ele acaba levando a gente para caminhos que não são os mais felizes. E aí aqui ele vai concluindo esse parágrafo, ele vai dizer assim, poxa, mas olha só, fielmente observado, o dever do coração ele eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa esse dever? Onde é que termina? Então ele vai esclarecer para a gente que o dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. E aí, meus amigos, nós vamos compreender que isso aí não é só no âmbito das ações, mas é no âmbito do pensamento, é no âmbito dos sentimentos que nós estamos aqui principalmente falando, porque os nossos pensamentos, né, eles acabam se transformando em ações. Os nossos sentimentos alimentam os nossos pensamentos. Então, como é que a gente começa a ameaçar a felicidade do outro? Eu começo a ameaçar a felicidade do outro, por exemplo, quando eu começo a sentir ódio dele, quando eu começo a sentir inveja e alimento esse sentimento, né? Quando eu tenho vontade de me vingar do outro. Então, eu já estou começando a ameaçar a felicidade daquele indivíduo, né? Talvez aqui no planeta Terra, no âmbito da materialidade, né, entre nós que estamos encarnados, não se manifeste imediatamente um efeito, mas estudando a doutrina espírita, nós vamos compreendendo que os nossos sentimentos, eles têm o poder de também direcionar para os nossos irmãos energias boas ou más. E aí a gente pode sim, né, por desejar o mal de alguém, a gente está direcionando aquele pensamento negativo que pode trazer também problemas, trazer sofrimento para o nosso semelhante. Então, eu começo a perceber aí a necessidade de perdoar, a necessidade de ser indulgente, né, a necessidade de trabalhar, né, aqueles pensamentos primeiros, né, trabalhar a piedade, o perdão, a bondade, né? E é claro, olha, por isso é que ele fala para a gente ali do livre-arbítrio. O homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, mas a sua consciência, ela é o aguilhão da probidade interior, é ela que vai levando a gente pelos caminhos da retidão. Mas quantas vezes a gente
deixa que as nossas tendências ainda prevaleçam e a gente acaba indo pelo caminho equivocado. E ele vai falar ali que esse limite, né, ele acaba no limite em que não desejais que ninguém transponha com relação a vós. Isso é muito simples. Né? A gente não gosta mesmo que alguém, por exemplo, se intrometa. A gente não fala assim, eu tenho que ter minha vida lá sem que ninguém me perturbe, né? Eu não gosto que a pessoa fique falando tal coisa comigo. Cada um tem o seu jeito, então a gente precisa respeitar. Né? Eu tenho que olhar para mim mesmo e pensar assim, eu não gosto que o outro fique dando opinião, ou que o outro venha aqui dizer como eu tenho que me comportar. Né? Então a gente precisa compreender isso. Nós, como espíritas, por exemplo, nós não estamos aqui para poder ficar ditando os caminhos que as pessoas têm que seguir. A própria doutrina espírita, ela não nos proíbe de nada, ela nos orienta, ela nos esclarece, mas os caminhos nós decidimos. Então, quando a gente fala assim, eu não gosto que o outro fique dando opinião diretamente na minha vida, porque muitas vezes nós, com a vontade de querer ajudar, a gente acaba até extrapolando esse limite, né? Falando de uma maneira que não é a mais apropriada, né? Ou tentando trazer uma influência positiva, mas usando um recurso que não é o mais correto, e a gente acaba extrapolando esse limite. Né? Então vamos lembrar, o nosso guia, mentor espiritual, ele nos auxilia com as boas intuições, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então é o que nós precisamos compreender. Né? A gente precisa respeitar esse ponto aí que a gente começa a ameaçar a felicidade do outro, a tranquilidade do outro, e mesmo que a gente queira fazer o bem para o outro, olha, há um limite para que a gente não extrapole, mesmo quando a gente quer auxiliar alguém. Então a gente auxilia, mas tem que procurar a maneira correta de fazer isso. E ele vai dizer aí também, né, que o dever do coração fielmente observado, ele eleva o homem. Né? E aí eu lembrei de uma história que é muito interessante. Quem conta essa história é o Divaldo Franco. Não sei se está em outro livro, né, em outra palestra, mas eu já vi isso numa palestra do Divaldo. O Divaldo conta que o Chico Xavier contou para ele, numa conversa entre os dois, né, esses dois médios aí maravilhosos, que um belo dia o Chico Xavier conversando com Emmanuel, e ele perguntou sobre a questão da família, né, se o Chico não ia constituir uma família, o Chico perguntando para Emmanuel, e Emmanuel conta uma história, fala assim, que havia um rei que cuidava de um reinado, né, de um reino, perdão, e que os moradores daquele reino, um belo dia, ficaram muito rebeldes e foram lá reclamar com o rei, cercaram o palácio, e o rei foi lá e conversou, né, com os seus súditos, né, conversou com o seu povo e esclareceu, olha, estou fazendo tudo que eu posso, estou fazendo todo o meu melhor, mas tenha um pouco de paciência comigo, porque às vezes eu não consigo atender vocês todos. Né? E aí, depois que Emmanuel contou essa história, o Chico perguntou, tá, mas o que tem a ver isso com a pergunta que eu lhe fiz? Eu perguntei se eu vou constituir uma família, né? Se eu vou ficar sozinho. E aí Emmanuel fala assim para ele, olha, Chico, isso aí é o seguinte, você vai conversar com o seu corpo, cada célula do seu corpo é um súdito, é um habitante lá do seu reino. E você é o rei, você, espírito, é o rei. Então você conversa com as suas células do seu corpo físico e diga para elas assim, ó, estou fazendo tudo que eu posso, mas nessa vida a gente vai ter que seguir sozinho. Porque ele tinha as obrigações, os deveres a serem cumpridos. E nós sabemos que o Chico Xavier, ele cumpriu muito bem. Então, olha, o dever do coração. Né? Chico era um ser humano como nós. Ele tinha também as suas dificuldades, mas olha, de uma maneira muito dócil, ele foi buscando cumprir todos os deveres que foram colocados no seu caminho, e com certeza ele se elevou muito nessa encarnação, onde nós conhecemos esse espírito como sendo Francisco Cândido Xavier. A gente tem um outro exemplo também muito bacana de um livro chamado Renúncia, que é um livro psicografado pelo Chico, escrito pelo Emmanuel, e a gente vai ter lá o exemplo da Alcione, né, o anonimato desse espírito, né, que
vai renunciar a uma série de coisas na sua vida, né? Vai ter uma vida de muito sofrimento, e que é aquele negócio, para nós aqui no mundo, parece um derrotado, né? Olha que derrota, que vida mais cheia de problemas, mas espiritualmente falando, uma vida de muita vitória, uma vida que elevou muito esse espírito. Então, vale a pena conferir a história lá da Alcione no livro Renúncia. Aí nós temos o outro parágrafo, que o Lázaro traz e diz para nós assim: olha, Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Interessante demais esse parágrafo, e ele falando para nós, é que sofremos pelas mesmas causas. Quando nós falamos assim, nós somos todos iguais, né? Iguais porque somos todos criados simples e ignorantes. E olha que legal, né? Criou os homens iguais para a dor. Então sofremos todos pelas mesmas causas, né? Se a gente se fere e sente dor, o outro irmão também vai sentir dor de maneira igual. Então a gente praticar o mal e depois alegar ignorância é o que está sendo esclarecido pelo Lázaro. Não teremos essa desculpa. Eu fiz esse mal aqui, mas eu não sabia que isso aqui ia causar uma dor, que ia causar um sofrimento. Eu joguei uma bomba lá naquele outro país. Eu não sabia que ia causar. Sabia sim, porque se fosse o contrário, se essa bomba fosse jogada aqui, né, como é que seria o nosso sofrimento? Então, exatamente por isso que ele está dizendo para a gente, olha, que a gente, em relação ao mal, né, a gente precisa buscar o caminho da retidão e praticar só o bem, porque a gente sabe que o mal vai trazer o efeito que traz em nós. Aquele mal que a gente está praticando lá em relação ao outro, nós sabemos que ele está causando uma dor, né? Então, isso aí é um roteiro, né? É uma bússola para que a gente possa ir se guiando. E em relação ao bem, ele vai falar que não é o mesmo critério, porque o bem ele é infinitamente vário nas suas expressões. Então, o que a gente faz de bondade, né, ele pode ser vário, porque, vamos dizer assim, nós temos até os nossos gostos, né? Vamos colocar dessa forma. Eu gosto de determinada música, o outro já gosta mais de outro tipo de música, então, e aquilo faz um bem para a gente, mas olha, tem efeitos diferentes nas pessoas. Agora, o mal é o mal, né? Aquilo que é realmente ruim, que causa sofrimento, é o que está sendo esclarecido para nós aí pelo Lázaro, né? A dor, ela é igual para todos. O sofrimento, ele é igual para todos. Então ele vai dizer que o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas. E ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, a um tempo, juiz e escravo em causa própria. Olha que bacana. O dever é resumo prático de todas as especulações morais, né? Vamos ver o que Jesus falou sobre isso. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Palavras de Jesus. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Não é? Onde é que está esse dever? Como é que a gente consegue saber qual é esse dever que a gente tem que cumprir? Né? Fazer aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós. Façamos também para o nosso semelhante. Façamos para o nosso próximo.
Depois ele vai dizer para a gente que o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas. E ama as criaturas mais do que a si mesmo. Gente, olha como é que isso é fantástico. A gente ouve pessoas dizendo, por exemplo, que amam a Deus, mas que na sua atitude para com o próximo, ele não consegue estabelecer essa relação de amor. E aí a gente reflete, eu gosto de refletir no seguinte aspecto. Tem uma frase que eu ouço já há muitos anos, que eu acho ela curiosa, uma frase popular, né, que diz assim, ó, quer me agradar, agrada meus filhos. Né? Não sei se alguém já ouviu essa frase também. Os nossos irmãos estão nos acompanhando. Quer me agradar? Agrada então aos meus filhos. Né? Por quê? Porque eu vou ficar feliz. Né? Se você está tratando bem o meu filho, então imagina Deus, que é o Pai de todos. Ele vai ficar feliz, né, dentro dessa visão. Mas se a gente cuidar bem da sua obra, se a gente cuidar bem das outras criaturas que estão conosco, e aí, olha, se eu sou um cumpridor desse dever, nesses aspectos que estão sendo relacionados aí para a gente, né? Não é só o aspecto profissional, porque aí já é uma coisa assim, que o indivíduo ele pode, porque a gente sabe que a gente responde como profissional, né? Como cidadão, como membro de família, mas ele pode ser, às vezes, um bom cumpridor lá das suas obrigações profissionais e não ser, por exemplo, um bom marido, não ser um bom pai de família. Mas se a gente é cumpridor dos deveres, né, em todos os aspectos, como o próprio Lázaro fala aí, nas mínimas coisas, nas coisas maiores também, né, a gente tá demonstrando um amor a Deus, um amor à vida, né, um amor que acaba, digamos assim, se estendendo, irradiando e atingindo a todos ao nosso redor. E ele vai falar aí que é ao mesmo tempo, né, juiz e escravo em causa própria. A gente já viu falar agora há pouco, né, na leitura anterior, do parágrafo anterior, a respeito do livre-arbítrio. E aí, olha só, o que o juiz faz? O juiz, ele decide, né? Ele toma lá as decisões. E o que o escravo faz? O escravo, ele executa os trabalhos. E a gente percebe aí que o escravo obedece, o juiz decide, o livre-arbítrio, que é alertado pela consciência. A consciência nos chama, essa consciência que quanto mais iluminada, ela vai possibilitando compreender mais ainda quais são os nossos deveres. Né? A gente vai ver no parágrafo seguinte o Lázaro dizendo para a gente assim, ó, o dever é o mais belo laurel da razão, descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, porque não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Né? Então, veja que interessante, o dever é o mais belo laurel da razão. E tem uma história, gente, que é muito legal, né? Muito conhecida. É uma história que o Chico Xavier, ele, depois de encerrado uma atividade, ele acaba sendo muito elogiado por um companheiro, né, que começa a fazer muitos elogios, e o Chico diz assim, não me elogie desta maneira, isso é desconcertante, eu não passo de um verme nesse mundo. E aí Emmanuel, então, teria dito para o Chico, né, ele teria captado com a sua mediunidade, o Emmanuel falando para ele assim, ó, o verme é um excelente funcionário da lei, preparando o êxito da sementeira pelo trabalho constante no solo, e funciona ativo na transmutação dos detritos da terra, com extrema fidelidade ao papel de humilde e valioso servidor da natureza. Não insulte o verme, pois, comparando-se a ele, porquanto muito nos cabe ainda aprender para sermos fiéis a Deus na posição evolutiva que já conseguimos alcançar. Então aqui fica uma pergunta, né? Olha só, o dever é o mais belo laurel da
razão. Então, a gente começa a entender que quanto mais nós iluminamos a nossa consciência com os conhecimentos, quanto mais nós aprendemos, mais vai se dilatando a nossa noção do que é o nosso dever. Nós vamos assumindo responsabilidades. Então, o dever, ele é, digamos assim, um talento que descende, é uma virtude que descende da razão. Né? E aí essa história do Chico vai mostrar lá, né, o Chico se comparou com o verme, e Emmanuel vai dizer assim, trocando em miúdos, falando com as minhas palavras, né, é como se fosse assim, olha, Chico, o verme, lá nas limitações que ele tem, ele é um cumpridor dos seus deveres. Ele é um cumpridor dos seus deveres. E nós já somos cumpridores dos nossos deveres com a razão desenvolvida que nós temos. Né? Então, quando a gente vai buscar lá na questão 780 do Livro dos Espíritos, né? O Kardec questionou aos espíritos, né, se o progresso moral ele sempre acompanha o progresso intelectual. A resposta foi que decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o progresso moral, de acordo com o conhecimento, olha, a razão que vai se ampliando, né, ele decorre, então, aí o progresso moral do progresso intelectual. E ele vai explicar na questão 780A, né, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal. Então, quanto mais eu me instruo, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu cresço intelectualmente, eu vou compreendendo o que é bem e o que é mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. A responsabilidade dos atos. Ela vai aumentando, né? O homem tende a amar o dever não porque preserve a males da vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O próprio Emmanuel ele vai trazer para a gente, no livro Pensamento e Vida, uma definição interessante. A página ela se chama Dever. Ele vai dizer assim para a gente, ó, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça à responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Então, o dever é uma faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça à responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina. Ele, no começo dessa página, ele faz uma comparação interessante. Ele diz assim, olha, se a gente faz uma viagem num foguete que nos leva para fora do planeta Terra, estou fazendo uma viagem espacial, eu preciso ter disciplina e eu tenho que cuidar, eu tenho o dever de cuidar daquela máquina, daquele foguete, daquela nave, porque eu preciso de retornar para a Terra. Né? Então, é meu dever cuidar para que eu, então, faça aquela viagem de maneira adequada. E ele vai usar essa comparação para chegar nesse simbolismo aí, né? Que a faixa de ação para a sustentação da ordem e evolução em sua obra divina, no encalço de nosso aperfeiçoamento. Então, a gente vai cumprindo os nossos deveres, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo e a gente vai fechar aqui agora o último parágrafo do Lázaro, que diz assim, olha, o dever cresce e irradia sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Então, meus irmãos, olha que interessante, o dever ele cresce e irradia
sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. E ele vai dizer que a obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Jamais. Então, vamos analisar. Nós estamos aqui na Terra, né? Estamos aqui vivendo uma vida, uma existência material. Como espírita, sabemos que temos um objetivo de crescimento, de desenvolvimento, né? Temos um compromisso com a própria humanidade, com o planeta, e, sobretudo, somos aí devedores, né, da bondade divina. Temos Jesus, que cuida de nós, que é o governador do planeta. Temos essa pleide de espíritos superiores. Temos os nossos mentores espirituais. Temos nossas famílias que cuidaram de nós, pai, mãe, tios, irmãos, amigos. Então nós temos um compromisso com todos esses que estão nos possibilitando estarmos aqui na Terra hoje e aprendendo, vivendo, crescendo, desenvolvendo. Mas será que nós lembramos disso? Porque às vezes a gente fica tão focado em aspectos materiais da vida, tão focados no imediatismo. Como é que ficam os nossos deveres morais? Essa é a nossa reflexão aqui, que a gente quer caminhar para o nosso final, lembrando disso. Vamos lembrar que Jesus, ele cuida da Terra, segundo informações do Emmanuel no livro A Caminho da Luz, desde que a Terra ela se deslocou da nebulosa solar, desde o princípio da existência da Terra. Ele está aqui cuidando de nós. Ele chega a afirmar que nenhuma das ovelhas se perderia. Então ele preparou o planeta para a gente, ele veio pessoalmente trazer a sua mensagem de amor. E ele cuida de cada um de nós. Olha como é que é um cumprimento de um dever. É um cumprimento de uma missão que ele está há bilhões de anos aqui conosco, engajado nessa tarefa. Nós vamos lembrar, para poder também materializar essa ideia, para a gente poder fixar um pouquinho mais, de um episódio contado pelo Humberto Campos no livro Antologia Mediúnica do Natal. É uma história que eu gosto muito dela, já contei algumas vezes em estudos assim. Resumindo, essa história, ela se chama O Natal do Apóstolo. O Pedro, Simão Pedro, ele já está velhinho, me parece que ele contava já mais de 80 anos, né? E aí o Simão Pedro, ele acaba sendo preso e depois ele é condenado à morte também na cruz. Segundo Humberto de Campos, ele vai sendo maltratado, ele vai sendo xingado pelas pessoas, né? Os soldados vão maltratando também o Pedro, mas ele já estava alimentando dentro do coração assim aquela vontade, aquele momento de reencontro, onde ele iria encontrar Jesus, ele encontraria o Mestre, ele estava com muita saudade de Jesus. Então, apesar de todo o sofrimento material, aproximava-se a sua desencarnação, mas ele alimentava no seu coração essa esperança, essa alegria de poder encontrar Jesus. E realmente isso aconteceu. Assim que ele desencarna, ele é recolhido pelo próprio Jesus, segundo Humberto de Campos, que pega Pedro nos braços como se fosse uma criança e o leva para regiões mais felizes. E lá o Pedro, então, é relatado que ele dialoga com Jesus, né, que eles participam de momentos muito importantes com outras entidades muito elevadas. E depois de muitos dias lá o Pedro se recuperando, né, se fortalecendo, Jesus um belo dia chega para Pedro e fala assim: Pedro, pode ficar descansando aqui o tempo que você precisar, eu preciso seguir. E aí o Pedro vai falar assim: Senhor, mas olha só, eu estava lá na Terra cheio de saudade, você me deixou lá no planeta, e agora que a gente se encontra aqui, você vem me dizer novamente que vai me deixar, né? E aí Pedro então ouve de Jesus uma frase que diz mais ou menos assim, né? Olha, Pedro, enquanto tiver um gemido de dor na terra, eu não tenho o direito de descansar. É mais ou menos com essas palavras que Jesus conversa com Pedro. Então, olha que
fantástica essa informação, né? Jesus o tempo inteiro no cumprimento do seu dever para conosco. Ele sabe desse dever, com o espírito puro que ele é, né? A sua compreensão desse dever para com Deus, para com a humanidade, né? Conforme Lázaro está esclarecendo para nós, olha, é muito mais amplo do que nós compreendemos. Né? Jamais cessa essa obrigação da moral da criatura para com Deus. Então a gente vai fazendo o quê? A gente vai ampliando a nossa capacidade de compreensão da vida, vai ampliando a nossa compreensão do que é o nosso dever, seja ele um dever que venha a trazer para nós a renúncia, o sofrimento, seja ele um dever que vai fazer a gente passar como a lição que nós lemos no início, né? Talvez pela vida, com dificuldades, com os amigos, com a família. E aí a gente vai lembrar que nós somos espíritos imortais, que fomos criados para a felicidade. E estamos passando pela Terra por aqui de passagem. Qual é o nosso dever aqui? Vamos buscar lá no íntimo da nossa consciência. Vamos orar, pedir aos benfeitores que possam nos intuir, para que a gente possa seguir esse caminho e para que nós possamos iluminar o nosso íntimo e cada vez mais compreendendo quais são os nossos deveres, os mais mínimos, os pequenos deveres, né? Desde esses pequenos até os maiores, e que possamos ser cumpridores desses deveres. A gente às vezes fica imaginando que, falando de Jesus, né? Jesus ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo. Então nós sabemos que temos que olhar para ele para que a gente possa se espelhar no caminho a ser seguido. Mas aí a gente se acha tão pequeno às vezes, né? Poxa, mas eu sou tão pequeno, como é que eu vou seguir os caminhos que Jesus deixou para que eu pudesse seguir os passos do Cristo? Mas Jesus ele não perdia uma oportunidade de ser um cumpridor dos deveres diante do Pai. A gente gosta muito de uma passagem, para a gente encerrar aqui o nosso estudo, né? A gente gosta muito de uma passagem, também trazida pelo Humberto de Campos, quando Tomé conversa com Jesus e fala assim, Senhor, qual o roteiro para a revolução que o Senhor está trazendo? Por favor, eu queria que o Senhor me esclarecesse, né? Como é que vai ser esse caminho? Como é que vai ser esse roteiro? E aí, então, segundo Humberto de Campos, Jesus combina com Tomé, eles se encontrariam, então, na casa de Simão Pedro, no dia seguinte, antes do dia clarear, já estava Jesus de pé, e eles começam uma caminhada que seguiria até o monte. Mas a caminhada ela foi sendo parada o tempo todo, porque logo de cara eles encontraram um indivíduo embriagado, caído ao chão, e Jesus vai lá para dar um socorro, para ajudar aquele irmão. E aí o Tomé já ficou aborrecido, porque ele pensou assim, poxa vida, mas esse indivíduo está aqui todo dia. Ele está aqui todo dia embriagado. Mas Jesus fala assim, mas você não sabe por quê. Você não sabe os motivos da embriaguez dele. E aí acabou de ajudar aquele irmão. Quando eles iam seguir, apareceu uma senhorinha com uma ferida na perna. Jesus foi lá, lavou a ferida daquela mulher. E a cada poucos passos que eles davam, encontravam mais alguém em sofrimento e Jesus ia lá e atendia as necessidades daquelas pessoas. Segundo Humberto de Campos, foram mais de 50 atendimentos naquele dia. Mais de 50. Quando eles chegaram no monte, já no final do dia, Tomé estava com os pés sangrando. E aí tira as sandálias do pé e fala assim, Senhor, então me diga agora como vai ser essa revolução, quais serão os passos que nós daremos, né? E Jesus vai dizer para ele assim, Tomé, os passos são esses que nós demos hoje. É o cumprimento dessa vivência fraternal, desse amor que tem que se estender a todos, o amor a Deus, o amor ao próximo, né? Cumprindo os deveres que nos cabem. Então, meus irmãos, para a gente poder concluir o nosso estudo, a gente
vai pedir a Deus, né, para que todos nós possamos, com essas reflexões, então, para que a gente possa fazer uma análise, né, da nossa própria vida, um mergulho íntimo e perceber assim, puxa vida, né, eu tenho sido cumpridor dos meus deveres dentro da minha família, do meu trabalho, lá no íntimo, com o meu coração, né, os sentimentos que eu tenho alimentado. Então vamos buscar compreender quais são esses pequenos deveres e os maiores também, para que a gente possa dar conta daquilo que já nos cabe, de acordo com a nossa percepção, de acordo com aquilo que nós já compreendemos, né? Então a gente possa também ir se iluminando cada vez mais, para que a gente possa acertar, para que a gente possa seguir o caminho que nos levará à paz, porque o dever bem cumprido, ele com certeza vai nos trazer a paz. Então a gente agradece pela atenção, vamos fazer uma oração para encerrar o nosso estudo e agradecer a Jesus, agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade da vivência no corpo material, pelo aprendizado das verdades espirituais, rogando, Senhor, por todos aqueles que nos acompanham nesse momento, que os seus lares possam ser vistos, possam receber luz, paz, otimismo, coragem, força para prosseguirem nas jornadas. Nós possamos, Senhor, buscar compreender cada vez mais os nossos deveres, as nossas obrigações, que possamos iluminar as nossas consciências e que possamos resistir a todas as tentações, resistir a todo o assédio das nossas imperfeições e que possamos buscar o crescimento, a melhoria espiritual a cada dia. Que a sua paz, o seu amor nos acompanhe sempre, graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado pelo carinho, um abraço em todos aí do 24º Conselho Espírita de Unificação. Aquele abraço, fiquem com Deus.